sou a Paula e eu estou aqui para vos falar das leituras do mês de Abril. No mês de Abril eu li 11 livros, eu li 4 livros em papel, eu li 2 e-books, ouvi 5 audiobooks e no total eu li 3.569 páginas. Este mês houve leituras de 2, 3, 4 e 5 estrelas, não sei o que é que se anda a passar, normalmente não dou 2 estrelas aos livros, mas já é o 4º livro com 2 estrelas de 2023, um em janeiro, um em fevereiro, um em março, um em abril, do momento em maio ainda não há leituras de 2 estrelas, felizmente, mas no mês de abril houve uma leitura de 2 estrelas, 2 estrelas é aquele livro que não me convence nada. Se eu desse 1 estrela era porque tinha desistido do livro, não desisti, aguentei-me até ao fim, mas não me convenceu por aí além, mas felizmente houve leituras também de 4 e 5 estrelas, também não falo muito das 3, mas houve leituras de 4 e 5 estrelas para compensar aqui esta leitura de 2 estrelas que não me convenceu nada, mas sem mais demoras vou-vos então falar dos livrinhos que eu li no mês de abril. Então, com 2 estrelas, um audiobook, Murder Your Employer. E este título podia fazer deste livro uma coisa fenomenal, como matar o patrão, o chefe, uma academia para aprender técnicas de como matar e não ser descoberto. E o início deste livro foi assim interessante, fascinante, e eu pensei que me ia conquistar e depois aquilo a meio começou ali a perder interesse e para o fim já ouvi por ouvir, já não me lembro de quase nada, lembro-me do princípio, depois já não me lembro de quase nada, porquê? Porque meteram-se por ali outras personagens, havia assim uma personagem principal que queria matar o chefe, mas depois já havia por aqui outras personagens e às tantas eu já andava um bocado perdida e às tantas achei que a história tinha uma boa ideia de fundo, mas depois o desenvolvimento dessa ideia não me conquistou. Eu achei que podia ser uma história interessante, acabou por não ser, acabou por ser chata, por ser aborrecida, eu já andava perdidíssima com a história, já não sabia quem era quem, nem quem é que queria matar quem, nem como é que as coisas iam funcionar, depois já não estávamos nesta academia, já estávamos fora. Ai, não sei, acho que o desenvolvimento da história não foi nada brilhante, não foi nada interessante, e acabei por só lhe dar 2 estrelas por isso, porque as expectativas eram muito altas. No início eu estava a gostar da história e depois para o final aquilo já foi mesmo acabar por acabar, já foi mesmo um aborrecimento, já ouvi por ouvir, já não me lembro de nada, como vos digo, já não me lembro de quase nada, especialmente do meio e do fim já não me lembro de quase nada, então foi uma experiência a não repetir. Foi um livro de 2 estrelas, um livro que não me conquistou. E acho que se tivesse lido também não me tinha conquistado, não foi por ter sido em audiobook e eu ter dispersado a minha atenção quando estava a ouvir o audiobook, foi simplesmente porque não funcionou, porque há audiobooks que funcionam muito bem e este não funcionou porque eu acho que a história não funcionava mesmo que fosse em papel ou que fosse em e-book, por isso 2 estrelas, está o assunto arrumado, não quero saber mais deste Murder Your Employer. Passamos então para os livrinhos de 3 estrelas. Com 3 estrelas, um e-book da Night Shift. Comecei a ler este livro no aeroporto quando fui para Marrocos, portanto logo no primeiro dia de abril, e estava com muita vontade de ler este livro, porque tinha lido um livro do mesmo autor e tinha gostado muito, só lhe dei 4 estrelas, mas gostei muito da história, e estava com muitas expectativas para esta história. Então temos aqui a história de uns crimes, umas pessoas que foram assassinadas, e houve uma testemunha que não foi assassinada e uns anos antes tinha acontecido o mesmo, tinham sido assassinadas umas pessoas e uma das raparigas tinha sobrevivido e tinha sido a testemunha daquele crime. E estas 2 raparigas vão se encontrar, portanto, uma mais velha que sobreviveu ao primeiro crime vai ser apresentada a esta segunda testemunha, esta segunda vítima que também não faleceu deste crime mais recente, e vão trocar por aqui umas ideias e começamos a chegar à conclusão que o criminoso destes 2 crimes separados, já não sei se eram 15 anos de diferença, poderia ser o mesmo. E a história tinha tudo para ser interessante. Eu estava a gostar da história, eu gosto destas histórias que andam por aqui com estes casos do passado e casos do presente e a relação que há entre um caso e outro. Já no outro livro deste autor também havia aqui umas referências ao passado e como é que o passado podia estar relacionado com o presente e eu essa parte achei interessante. O que depois me chateou foi que quando descobri o que tinha acontecido e como tinha sido e quem era a pessoa que tinha cometido estes crimes, não gostei desse fim.
Achei que foi tudo muito precipitado, tudo muito rápido, não gostei muito da explicação, não me convenceu por aí além, não fiquei fã deste desenvolvimento e desta conclusão deste livro, e acho que foi isso que estragou tudo, porque a história estava a ser interessante e eu estava aqui a tentar perceber como é que as peças se ligavam umas com as outras e como é que o passado e o presente se juntavam e o que é que fazia sentido. E depois, quando vi a conclusão da história, pensei, ok, pois foi assim. Pois não me convenceu por aí além, não foi que fosse uma coisa horrorosa. Eu ainda me lembro do que aconteceu no livro, por isso não foi a mesma experiência que eu tive com o audiobook anterior, eu ainda me lembro um bocado da história, mas não me convenceu muito, achei que o final foi ali quase escrito à pressão, tudo muito rápido, não, na minha cabeça o final não teria sido aquele, não sei, não me conquistou, o final não me conquistou nada, e por isso levou só 3 estrelas. Outro livro de 3 estrelas, um audiobook, El Ángel de la Ciudad, e temos aqui o segundo livro da série do Kraken. E que série é esta? É uma série criada pela escritora que escreveu a trilogia de la Ciudad Blanca, e eu gostei muito desta trilogia de la Ciudad Blanca, e daí sai esta personagem, sai este Kraken, que já apareceu num livro anterior e agora apareceu neste segundo livro. E temos aqui uma história passada em Veneza e temos aqui uma personagem que já apareceu na história anterior. Eu gostei mais da história anterior e não gostei muito desta investigação que houve por aqui. Acho que a investigação foi muito fraquinha e há aqui muitas idas ao passado que não são assim tão interessantes. Eu até gosto de coisas do passado, como falei no livro anterior, mas depois estas idas aqui ao passado para falar do passado destas personagens a mim não me trouxe nada de novo. Também ouvi este audiobook quando estava em Marrocos, portanto quando viajava, especialmente de autocarro, as viagens eram longas, então ouvia o audiobook. Às vezes a minha cabeça dispersava um bocado, ou às vezes até fechava os olhos e depois tinha que voltar para trás. Porque não me estava a sentir ligada a esta história, a estas personagens, a este Kraken que eu gostei do primeiro livro desta série e que agora também não me conquistou por aí além. A investigação foi muito pobrezinha daquilo que aconteceu e das mortes que aconteceram por aqui, foi uma investigação muito pobrezinha, também assim um desenvolvimento que não teve assim muito interesse. Às vezes dá uma sensação que os escritores se põem a escrever séries e a escrever trilogias e agora mais um livro e porque acho que isto tem muito sucesso vou criar mais um livro, mas depois as ideias são escassas, são poucas, e isto espremido dava pouca coisa ou quase nada. Ainda me lembro de algumas coisas por aqui. Gostei de regressar a Veneza através do audiobook, portanto lembrei-me da minha viagem a Veneza e gostei dessa parte de regressar a Veneza, mas acho que a história não teve muito mais do que isso. Se daqui a uns tempos me vierem perguntar por este audiobook, por este livro, por esta história, eu já não me vou lembrar de quase nada. Não foi nada que me ficasse assim na memória, que eu achasse, foi brilhante, foi excelente. Não foi. Ainda bem que li, que ouvi neste caso o audiobook e que não li, porque também acho que me ia aborrecer um bocado a ler. Assim o tempo foi passando e como estava no autocarro e também me queria entreter, porque a paisagem de autocarro não é que seja assim uma paisagem muito interessante, é tudo muito monótono e tudo muito parecido. Então aproveitava para ouvir o audiobook enquanto ia na viagem, porque não consigo ler no autocarro. Mas foi só isso, foi um audiobook que teve o seu entretenimento, que teve a sua história, não é coisa que fique para o futuro, que fique para a minha memória e portanto 3 estrelas. Outro audiobook de 3 estrelas, La Desconocida, de Rosa Montero e Olivier Truc, acho que é assim o nome do autor. Eu estava curiosa com este livro, é um livro muito pequeno, com muito poucas páginas, não chega às 200 páginas, é uma história pequena, mas deixou-me muito curiosa porque são 2 escritores, uma espanhola e um francês. O livro foi escrito nos 2 idiomas, portanto a versão espanhola tem traduções do francês, a versão francesa tem traduções do espanhol, portanto eu estava muito curiosa por causa disto. E porque era uma história pequena e porque nunca tinha lido nada da Rosa Montero e resolvi ouvir o audiobook. Foi um audiobook com poucas horas, como podem imaginar, se não chega às 200 páginas, portanto é um audiobook também muito curtinho, muito pequeno. E temos aqui uma mulher que aparece num contentor e não está morta, mas está quase, e depois ela não se sabe quem é, tem por aqui amnésia, vão tentar investigar. Esta investigação passa-se em Espanha e em França, tentar perceber de onde é que ela veio, quem é que ela é. E foi uma investigação até interessante,
cada capítulo, ou neste caso, um capítulo foi escrito pela Rosa Monteiro, outra pelo Olivier Truc, portanto um capítulo foi escrito em francês e o outro em espanhol, ou um em espanhol e outro em francês, eu já não sei quem é que começou a escrever, mas tinha essa piada, porque uma parte da história passava-se em Espanha, a outra passava-se em França, teve a sua piada, a história teve ação. O problema deste audiobook e desta história é que é demasiado pequeno, é demasiado curto, acontece tudo de uma maneira muito rápida, tudo sem grande desenvolvimento, portanto as personagens não têm aqui grande desenvolvimento e quando damos por nós estamos no final da história e ok, já acabou, foi isto. Portanto, aquilo que eu achei foi isso, a história não está má, a ideia é interessante, a ideia de ser escrita a duas mãos e de nacionalidades diferentes e perspectivas diferentes e conhecimentos de países diferentes foi interessante. Tive aqui a dúvida se lia em espanhol ou se lia em francês, acabei por ouvir o audiobook, mas em espanhol ou em francês acabei por me decidir pelo espanhol, porque era igual, os dois iam ter traduções, portanto era igual, então acabei por me decidir pelo espanhol e por este audiobook, mas como vos digo, o problema principal foi porque a história teve pouco desenvolvimento, foi demasiado rápida, isto aconteceu tudo assim, ali num piscar de olhos e quando chegamos ao fim pensamos, ok, eu queria mais, achei pouco desenvolvimento, achei que foi tudo muito rápido, não cheguei a gostar nem a odiar personagem nenhuma porque isto foi tudo tão rápido que não consegui propriamente ter uma opinião formada sobre nenhuma das personagens e se calhar daqui a uns tempos também não me vou lembrar de nada disto. Vou-me lembrar que foi escrito por uma autora espanhola e por um autor francês e pouco mais, por isso vai ser um livro também sem grande história. E para terminar as leituras de 3 estrelas, mais um audiobook de 3 estrelas, Hijos de la Fábula, do Fernando Aramburu. Tinha grandes expectativas para este livro, apesar de ter visto que isto tem umas avaliações péssimas no Goodreads, tem 3,19 ou assim uma classificação medonha, mas eu estava com muita curiosidade, eu gostei muito do Pátria, não adorei, já expliquei porquê quando gravei o vídeo onde falei sobre a ETA, posso deixar aí também o card na caixa de descrição, o vídeo que eu gravei sobre a ETA, e eu gostei muito do Pátria por falar sobre a ETA, não adorei, já expliquei as minhas razões porque não adorei, mas gostei muito da história da ETA, é uma história que me interessa, eu vivo em Espanha já há alguns anitos e antes de viver em Espanha já gostava muito de saber tudo aquilo que se passava com a ETA, estive em Madrid há muitos anos, numa altura em que rebentou uma bomba da ETA em Madrid, portanto é uma história que me interessa e este livro está relacionado com a ETA. Temos aqui 2 jovens que queriam pertencer à ETA e como a ETA já tinha sido desmantelada, supostamente já não existe a ETA, portanto a informação que passa cá para fora é que já não existe a ETA, não sei se ainda existe por aí escondida, se não, mas de momento também se existe está muito calma, não tem arrebentado bombas, não tem havido atentados, portanto não sei muito bem como é que está essa situação, mas estes 2 rapazitos queriam pertencer à ETA, a ETA já não existe, eles entretanto estão no sul de França e resolvem eles criar aqui uma organização e fazer o mesmo que faziam os da ETA e vamos aqui defender os interesses do povo basco e isto tinha tudo para ser uma história interessante. Mas eu acho que a ideia também se perdeu, a ideia era interessante, mas perdeu-se, não me conquistou por aí além, tem partes muito hilariantes, mas ao mesmo tempo demasiado parvas, ao mesmo tempo que dão vontade de rir, eu penso assim, ok, mas como é que estas 2 mentes achavam que podiam criar uma organização porque são tão parvos e têm assim uma inteligência tão pequenina, como se diz aqui em Espanha, são muito cortitos, o que é que eu vos posso dizer mais? Realmente compreendo as classificações do Goodreads, compreendo porque é que as pessoas se desiludiram a ler este livro, compreendo que este livro comparado com o Pátria está a muitos degraus abaixo do Pátria e é uma história que podia ser gira, podia ser interessante, podia ter tido um desenvolvimento interessante e não teve e acabou assim de uma maneira assim... Não sei, eu acho que nós passamos o livro inteiro com estas 2 personagens e depois o final é pobre, o final acaba ali assim de uma maneira muito rápida, também nós acabamos por não ter muita ligação com os personagens ou temos alguma ligação durante o livro e depois aquilo perde-se ali no final, perde-se de uma maneira super rápida, em segundos perdemos a ligação com os personagens. E acho que isso é muito pobre e acho que isso me trouxe também esta desilusão. Eu queria pensar assim, ok, o livro teve opiniões menos boas, mas se calhar eu vou achar outra coisa, se calhar eu vou gostar.
Não é que me tivesse aborrecido, mas, como vos digo, a história podia ser interessante, a ideia podia ser interessante, a maneira como esta ideia foi desenvolvida não foi das melhores, não foi um grande desenvolvimento, apanhei uma grande desilusão e juntei-me àquelas pessoas todas do Goodreads que não gostaram deste livro, ou que não amaram este livro, ou que não acharam que este livro se pudesse comparar ao Pátria, ou que pudesse ser uma obra-prima deste escritor. Vou falar então agora de leituras um bocadinho melhores, de leituras de 4 estrelas. O primeiro livro de 4 estrelas de que vos vou falar é Vol de Nuit, de Antoine de Saint-Exupéry. Todos nós sabemos quem é Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Príncipezinho, Le Petit Prince, aquele livro que todos nós já lemos, que todos adoramos, ou não, mas aquele livro que todos conhecemos, todos sabemos quem foi o Príncipezinho. E temos aqui um livro completamente diferente, não tem nada a ver com o Príncipezinho. Temos aqui um livro para um público adulto. Temos aqui a história dos pilotos do Aéropostale. E estes pilotos o que é que faziam? Faziam travessias dentro do avião e levavam o correio de uma ponta à outra. Estamos na Argentina. Estamos no transporte de correio entre a Patagónia e Buenos Aires. E temos aqui pilotos, e temos aqui a história destes pilotos, e a história do chefe destes pilotos, e temos aqui a garra, e temos aqui a tristeza, e temos aqui a desilusão, e temos aqui a coragem, e temos aqui as conquistas. E na realidade há por aqui muitas coisas perdidas neste livro, coisas muito interessantes, um livro tão pequenino, e temos aqui uma noite de tempestade, e temos aqui o voo noturno numa noite de tempestade. Será que este voo vai correr bem, este primeiro voo noturno? Será que vai correr mal? Será que esta tempestade vai influenciar aqui alguma coisa? Como será que vão reagir estes pilotos? Como será que vai reagir o chefe? Temos por aqui a mulher também de um piloto. Temos aqui tudo misturado neste livro. E eu gostei imenso da escrita. Não é que me tivesse arrebatado para as 5 estrelas, mas eu gostei imenso da escrita. Gostei imenso de ficar a conhecer um bocadinho desta história, destes pilotos, desta Aéropostale. Antoine de Saint-Exupéry também era piloto e teve por aí um final assim ainda um bocadinho encoberto, que não se sabe muito bem o que é que lhe aconteceu. E eu gostei muito da leitura deste livro. Gostei de ler em francês, não, como vos digo, não é que me tivesse arrebatado para as 5 estrelas, mas fez-me pensar muito naquelas palavras-chave que eu já vos disse antes, não sei, esta coragem, estas conquistas, estas desilusões, estas tristezas, está tudo aqui muito presente neste livro e foi uma leitura muito interessante e foi da maneira também que eu fiquei a conhecer outra parte do Antoine de Saint-Exupéry, outra versão deste autor além do Príncipezinho e gostei e tenho curiosidade de ler mais livros do autor. Também de 4 estrelas, um e-book, O Lugar das Coisas Perdidas. Já tinha lido um livro desta autora, já tinha gostado muito e agora resolvi ler este. Gostei, mas não me arrebatou para as 5 estrelas e já vos explico porquê. E temos aqui o desaparecimento de uma criança numa vila. E temos aqui a vida desta vila e temos as personagens desta vila e eu achei a construção das personagens fantástica. Nós olhamos para estas personagens e pensamos que isto pode ser em qualquer vila de Portugal, porque realmente são aquelas personagens que vivem nas vilas e que têm aquelas determinadas profissões e que têm o café da vila e o padre, não sei, podem ser personagens de qualquer vila, de qualquer aldeia. Eu acho que as personagens estão muito bem construídas, gostei muito da história, gostei muito deste mistério que está aqui à volta do desaparecimento desta criança. Gostei muito de ver como é que esta mãe estava caracterizada, de ver o sofrimento desta mãe aqui no livro e de sentir também esse sofrimento. Portanto, esse sofrimento passou para mim. Portanto, eu acho que são construções de personagens muito bem feitas, como já vos disse. E gostei muito desta vila e gostei muito destas personagens todas que andam aqui à volta do desaparecimento desta criança. O único problema que este livro teve foi o final. Eu às vezes gosto de finais abertos e às vezes gosto de pensar nos finais, mas outras vezes não gosto que sejam tão abertos e não gosto de ficar a pensar em tanta coisa. Queria que isto fosse um bocadinho mais fechado, que houvesse aqui
uma conclusão maior desta história e fiquei um bocadinho desiludida por isso e achei que ficou aqui a faltar qualquer coisa, que não completou aqui a peça. Imaginem que nós temos um puzzle de 1000 peças e no final só temos 999 e falta uma, e é mesmo ali uma ali do meio, e que olhamos para o puzzle e pensamos assim, isto fica tão feio porque falta ali aquela peça. Foi isso que eu senti que faltava aqui uma peça, senti que faltava aqui qualquer coisa para completar esta história, que a história estava demasiado incompleta para o meu gosto. Há pessoas que podem adorar e que podem gostar imenso destes finais abertos, a mim não me conquistou muito e foi esse final demasiado aberto que me levou para as 4 estrelas, porque eu, apesar de eu ter gostado da história, apesar de eu ter gostado das personagens, apesar de eu me ter divertido em algumas partes, ter sofrido noutras, faltou aqui aquele pedacinho, aquela peçazinha, que pode até ser minúscula, mas precisava de estar ali e precisava de completar este cenário, e ficou por aqui muita coisa por explicar, por dizer, e por isso levou só 4 estrelas. Um audiobook de 4 estrelas, Las Primas, uma história passada na Argentina dos anos 40, temos por aqui uma família, temos por aqui mulheres, e eu gostei desta história, achei esta história uma delícia, tem partes engraçadíssimas. O audiobook também é narrado com sotaque rioplatense, então eu acho que isto foi de uma riqueza excelente. Eu adoro o sotaque rioplatense, este dialeto rioplatense é qualquer coisa do outro mundo, adoro, acho que é do mais melodioso, do mais engraçado, entranha-se nos ouvidos. É muito diferente aqui do espanhol de Espanha, e eu gostei imenso desta narração, foi uma narração do melhor, ainda bem que eu ouvi o audiobook e não li o livro, porque ao estar a ler o livro e ao ser espanhol da América Latina e em específico este rioplatense, há coisas que se perdem muito quando se está a ler e não se está a ouvir, porque eu não estou a conseguir reproduzir exatamente aquela pronúncia. Então, só essa parte da narradora eu acho que foi excelente. E depois a história tem aqui partes hilariantes, deu-me fartar a rir. Com o vocabulário daquela zona, deu-me fartar a rir, com partes aqui de explicações de coisas sexuais que são engraçadíssimas. Tenho quase a certeza que em português não será tão engraçada, a tradução não será tão engraçada, porque se perde muito este vocabulário que ela usa quando fala da irmã, quando fala das primas. É engraçadíssimo, eu diverti-me imenso a ouvir este audiobook. Não é que me tivesse arrebatado para as 5 estrelas e que tivesse sido excelente, mas eu gosto de histórias familiares e gostei muito de conhecer esta personagem que queria ser pintora e de todas as aventuras que houve aqui à volta, e da irmã, coitada, que tinha uma deficiência e estava numa cadeira de rodas, e como ela explicava isto tudo, e a parte relacionada com a sexualidade foi realmente de me fartar de rir. E como vos digo, a riqueza toda que teve este audiobook e que teve a ouvir este vocabulário neste rioplatense, com este sotaque aqui a entrar-me pelos ouvidos melodioso, foi realmente excelente. Portanto, eu gostei mesmo muito desta história, gostei muito deste audiobook e acho que ganham muito, ou a história ganhou muito por eu ter ouvido o audiobook e não ter lido o livro. E como vos digo, não sei como está a tradução, mas imagino que se deve ter perdido muito por aqui nesta tradução, que a tradução não deve ter tanta piada, se calhar, como tem um livro, e realmente é uma história muito engraçada, de uma autora também que já escreveu o livro quando já tinha uma certa idade, e tudo se juntou aqui e tudo levou a que esta história fosse uma história de 4 estrelas, a que eu gostasse imenso de ouvir este audiobook. E nem todos os audiobooks são maus e nem todos são de 2 e 3 estrelas, este realmente foi um audiobook muito interessante e gostei muito desta história de Las Primas. Para terminar as leituras de 4 estrelas, um livro em papel, La Fille de Brooklyn, de Guillaume Musso. É um livro que eu comprei na FNAC há uns tempos, já não sei se custou 2 euros, 1 euro e tal, 2 euros e tal, foi baratíssimo, por isso é que o comprei. Era um livro em francês, assim podia praticar o francês. E temos aqui uma história, ainda tem assim uma data de páginas, a sorte é que a letra não é muito pequena, mas mais um livrinho que li em francês. E o que é que eu vos posso dizer sobre esta história? Temos aqui uma mulher que vai casar, está quase para casar, e de repente tem uma discussão com o seu futuro marido e desaparece. E ele começa a investigar o desaparecimento e a partir daí vem uma história, isto passado em França, e a partir daí vem uma história que nos leva até onde? Até Brooklyn, até Nova York, até os Estados Unidos. E vemos aqui personagens que nós pensamos que não têm nada a ver e depois têm tudo a ver.
E volto àquelas histórias em que há crimes do passado que depois vão aparecer por aqui no presente, casos que pensávamos que estavam resolvidos e que depois descobrimos que afinal a resolução não foi a melhor, que o caso tem por ali muitos mistérios. E eu gostei da história, não é que me tivesse arrebatado para as 5 estrelas, mas gostei da história, gostei destes desenvolvimentos todos, destas voltas e reviravoltas que teve esta história, que eu não estava nada à espera. E de todas estas personagens que depois vão entrar aqui na história e que têm sentido e que isto tem desenvolvimento e que realmente depois as peças fazem sentido quando se juntam umas com as outras. E gostei, conquistou-me, não é que me tivesse arrebatado para as 5 estrelas, mas conquistou-me. Gostei de ler em francês, gostei desta história, gostei deste mistério todo que havia aqui à volta desta rapariga e o que é que ela estava a fazer em França, como é que ela foi para a França, o que é que aconteceu na vida dela. Gostei imenso, acho que a história está bem escrita, está interessante, portanto foi aqui um thriller assim emocionante até ao final, até se descobrir tudo, por isso foi uma boa leitura de 4 estrelas. E passo então para as leituras de 5 estrelas, foram só 2, mas foram excelentes, ou não fossem elas leituras de 5 estrelas, e o primeiro livrinho de 5 estrelas de que vos vou falar, La Promesse de l'Aube de Romain Gary. 3 livros em francês no mês de abril. Isto é que foi, ler em francês foi fantástico. Temos aqui a história do Romain Gary, uma espécie de autobiografia. Eu quando digo uma espécie de autobiografia é porque o livro está considerado um romance e não uma memória, uma autobiografia, um memoir ou uma autobiografia. Está considerado como romance. Mas Romain Gary conta-nos aqui a sua vida de criança com a sua mãe, de depois como foi para Nice, do seu papel durante a Segunda Guerra Mundial, de como a mãe queria que ele fosse um embaixador de França, que fosse uma pessoa influente que representasse França, que não era a sua nação, mas ele depois foi para a França, aprendeu francês, foi para a França, tornou-se francês, escreve em francês, ou escrevia em francês. E eu adorei este livro, adorei esta história, sabendo que algumas coisas serão baseadas na sua vida real, apesar disto estar contado como um romance, tem muito de autobiográfico. E eu gostei muito deste Romain Gary, gostei muito da personagem da mãe e de como a mãe está presente no livro inteiro e do papel que a mãe teve no Romain Gary e naquilo que ele se tornou. Realmente foi uma grande homenagem que ele fez à sua mãe, que demonstrou todo o amor que ele tinha pela sua mãe neste livro. Isso realmente é emocionante e toca-nos fundo ver este amor que ele tinha pela sua mãe e tudo aquilo que a mãe fez para que ele se tornasse na pessoa que se tornou. E depois tive curiosidade de ver o filme, que já vos falei quando falei do vídeo dos filmes e séries do mês de abril. Então depois tive curiosidade de ver o filme. O filme retrata bem esta ligação dele com a mãe, mas este livro é muito mais rico do que o filme. Eu gostei muito mais do livro do que do filme. O filme é sempre uma adaptação, é sempre parte daquilo que imagina o realizador. E aqui temos a parte do autor, do escritor, do filho da sua mãe. E realmente esta homenagem é lindíssima e este livro está escrito de uma maneira magistral. Eu adorei a escrita do Romain Gary. Adorei, e por isso depois comprei mais 2 livros do Romain Gary. Adorei a escrita, adorei esta ligação à mãe, adorei esta experiência de vida e como ele quase do nada se tornou na pessoa que se tornou, nesta força de vontade que sempre teve, força de vontade que lhe foi muito incutida pela mãe. E realmente foi uma leitura fenomenal, fenomenal, fenomenal. Ainda bem que eu li este livro, ainda bem que comecei por aqui, as leituras do Romain Gary, que comecei por aqui. Realmente adorei este livro, terminei este livro de coração cheio. Terminei este livro a pensar também na minha mãe e a pensar de como realmente aquilo que os filhos também sentem pelos pais realmente também tem que ser demonstrado, e realmente eu identifiquei-me muito e também vi aqui muito da minha mãe na mãe do Romain Gary. E também é uma homenagem também que faço agora à minha mãe, que eu sei que ela depois vai ver este vídeo, portanto também uma homenagem à minha mãe e um grande beijinho à minha mãe. E realmente foi uma leitura fenomenal, fenomenal, fenomenal e adorei mesmo ler este livro. Estou desejosa de ler as outras obras que tenho aí do Romain Gary, porque realmente a escrita é excelente, a história é maravilhosa e a maneira como ele conta esta história
é maravilhosa e por isso foi um livro de 5 estrelas, tinha que ser um livro de 5 estrelas. Fiquei muito curiosa com o filme, ainda bem que o vi, apesar de achar que é inferior ao livro, mas realmente foi uma leitura deliciosa e ainda bem que fiquei a conhecer este Romain Gary e como é que foi a sua vida, e agora já me posso deliciar também com as outras leituras que tenho aqui deste autor. E para terminar as leituras de 5 estrelas e as leituras do mês de Abril, O Mundo pelos Olhos da Língua, um livro de não ficção, um livro relacionado com a minha profissão, mas também um livro que pode ser lido por qualquer pessoa que tenha interesse nesta língua portuguesa, língua essa que celebrou há uma semana o seu grande dia, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, porque é tão bom que esta língua também tenha um dia em que se celebra nos países onde se fala português, e eu também celebrei com os meus alunos o Dia da Língua Portuguesa, porque eu tenho imenso orgulho na língua portuguesa e na língua que falo e na língua que ensino. Mas voltando aqui ao livro, é um livro com pequenas explicações, ou vai tendo várias explicações, e aprendi imenso com o livro. De certeza que vou voltar a ele porque vou ter dúvidas, às vezes quando estou a escrever, quando estou a falar vai ser mais difícil de voltar ao livro, mas quando estou a escrever, dúvidas que tenha, posso voltar aqui ao livro e pensar assim, mas eu sempre disse isto, ou sempre escrevi isto desta maneira, mas afinal passei a vida toda enganada e agora percebi que afinal se escreve ou se diz assim. Por isso é um livro também muito interessante para quem gosta da língua portuguesa e não está propriamente relacionado com a língua portuguesa no seu trabalho, que não é professor de português, que não é jornalista, que não tem que lidar com a língua portuguesa de maneira profissional, porque nós todos usamos a língua portuguesa no dia-a-dia, quando falamos, quando lemos, quando estamos por aí na conversa com os nossos amigos, portanto, a língua portuguesa está sempre presente. Mas aqui está presente com explicações muito interessantes, muito pertinentes, com exemplos. Nós ficamos a perceber muito bem aquilo que o autor nos quer transmitir e achei muito curioso esta parte de analogia que ele faz aqui entre a linguagem utilizada na política e no futebol. Portanto, gostei muito dessa parte, gostei muito dessa abordagem. Não pode ser um livro que se pode ler, assim, abrir e ler qualquer coisa. Não é preciso ser lido de uma ponta à outra. Não tem propriamente um princípio, um meio e um fim. Tem várias explicações e nós podemos ir lendo essas explicações aos poucos, ou podemos ter uma dúvida e ir procurar se a dúvida, a explicação está aqui e tentar perceber melhor para melhorarmos o nosso conhecimento da nossa língua, para não dar assim muitas calinadas e para não deixar por aí o Camões completamente possuído com a forma como nós falamos e escrevemos a língua portuguesa, porque às vezes há por aí erros que até eu fico com os olhos assim a piscar e a pensar assim, meu Deus, como é que é possível que há pessoas que escrevem tão mal. Então acho que é um livro interessante. Para mim foi muito interessante, dei-lhe 5 estrelas por isso, por estar relacionado também com a minha atividade profissional e por ser muito importante na minha vida do dia-a-dia. Outras pessoas podem achar menos interessante, outras pessoas se calhar pensam, mas eu não vou ler esse livro porque é da não ficção, porque até pode ser aborrecido, porque também não tenho assim tanto interesse em saber tanto sobre a língua portuguesa. Não sei, eu penso que pode ser um livro para todas as pessoas e pode ser um livro muito útil. Se calhar vocês não vão achar que foi tão útil para vocês que se calhar como foi para mim. Eu tinha que lhe dar 5 estrelas, realmente foi uma leitura que me divertiu, que me fez pensar em coisas que digo ou que escrevo e que passei a vida toda a achar que era assim e que não era. Portanto, eu gosto muito destes livros de português que nos explicam como é que a nossa língua é e que nos explicam que às vezes estamos enganados e que porque ouvimos repetir coisas mal, acabamos por aprender mal. E então eu acho que foi muito importante a leitura também deste livro, um livro da não ficção, um livro sobre a minha língua, por isso gostei muito desta leitura, ainda bem que terminei o mês de Abril com esta leitura de 5 estrelas, que esta leitura realmente foi de 5 estrelas e que cumpriu todas as expectativas, por isso foi uma leitura excelente para terminar o mês de Abril. E foram estes os livrinhos do mês de Abril. Desta vez não gravei o vídeo no final do mês, desta vez disse para aqui tanta coisa porque ainda me lembrava das leituras, porque quanto mais tarde gravo o vídeo pior é, porque a minha memória já não é excelente, mas foram leituras boas, umas muito boas, outras mais ou menos, uma nem por isso, houve de tudo no mês de Abril, em 11 livros houve de tudo. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros e se têm curiosidade em ler algum deles. Digam-me também se o vosso mês de Abril foi assim tão heterogéneo como o meu, se houve leituras de várias estrelas, se leram muito, se leram pouco, digam-me tudo aqui na caixa de comentários, porque vou gostar muito de saber as vossas opiniões. E não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!